Mais uma vez aí, galera, saudações. Desde já eu peço que dê aquela moral se inscrevendo no canal, compartilhando, fazendo comentários, dando like para que possamos cada vez mais alcançar mentes e corações e principalmente não sermos levados por qualquer vento de doutrina. Então, senhores, nós vemos a declaração aí do governador Romeu Zema sobre crianças se vacinarem. O mesmo disse que uma criança, primeiramente, ela tem que aprender ciência para daí ela ter o discernimento se vai se vacinar ou não. Uma ideia completamente estúpida, imbecil, né? Porque até parece que as doenças elas vão esperar uma criança crescer, se desenvolver, ir para uma escola para aprender ciência, para daí uma doença, não, agora eu vou atacar essa criança, porque ela sabe, não, a doença não vai esperar, né, senhores? A doença não vai esperar. A doença ela vai vir em qualquer fase da vida. Ao ponto que se uma criança tiver imunizada, ela vai ter grande probabilidade de resistir à mesma. E isso com base na história e nas próprias evidências, né? Hoje muitas doenças foram erradicadas, a média de vida da população mundial aumentou, inclusive com testemunho do último ministro da Fazenda, o Paulo Guedes, falando que as pessoas estão vivendo demais, né? Porque já tivemos períodos na história em que a média de vida era 40 anos, 30 anos. Hoje uma pessoa normal, uma pessoa da favela hoje vive 60, 70, 80, 90 anos. De fato, o avanço da ciência médica, da urbanização com saneamento básico, higiene, tudo isso de fato combateu muitas doenças e hoje de fato conseguimos prolongar muitas doenças. Primeiro ponto que temos que atentar é que esse grupo político do governador Romeu Zema, ele de fato conduziu a pandemia sobre os pilares do negacionismo, das teorias conspiratórias e do fatalismo. O negacionismo, de fato, questionou instituições reconhecidas internacionalmente com prêmios internacionais como Fiocruz, Butantan, a própria Anvisa, próprios centros universitários que pesquisam, que vivem, recebem investimento para tal. Prefiro investir no negacionismo, confrontar a ciência, confrontar as vacinas, as medidas protetivas, teorias da conspiração, né, sobre a vacina, sobre a própria doença que era uma gripezinha, né? E o fatalismo, quando aconteceu as mortes, não reconheceram que foi uma condução, podemos dizer assim, macabra, genocida. Por quê? Eram mortes evitáveis, né? Bastasse seguir as diretrizes da ciência, né? E as medidas protetivas. Muito pelo contrário, a gente viu o contrário. O estímulo a não usar máscara, a se aglomerarem, a ignorarem, porque se tratava de uma gripezinha. Esse é o grupo político do governador Romeu Zema. Então, senhores, esse é o primeiro ponto que vocês têm que analisar. A condução na pandemia, né, que de fato produziu mortes evitáveis e afetou até a economia, porque retardou a normalização do funcionamento das coisas. Agora eu tenho que recorrer um outro ponto também, que aí vai me levar um pouquinho para a história, não quero que o vídeo seja muito prolongado, que é a questão desse grupo político querer nos conduzir a uma idade média, um tempo antigo em que de fato a ciência era submetida a dogmas, a teorias conspiratórias. Não é que não existia ciência nesses períodos, existia, mas a mesma não podia contrariar os dogmas, as teorias conspiratórias que estavam em vigor, que estavam hegemônicas no poder. Primeiramente que
quando nós falamos de mundo antigo, tem os 3 pilares do mundo antigo, que era o exército, o estado burocrático e a religião. Vou me ater aqui sobre a religião, né? A religião, ela tinha o papel de explicar os fenômenos da natureza, legitimar governos e criar códigos morais. Então a explicação da natureza, do cosmos, da humanidade, do homem, da origem do homem, era com a religião. Ao longo da história, por exemplo, vou pegar um período antigo, que é a Grécia Antiga, você vai ter o surgimento dos filósofos, de pessoas que vão questionar a religião, os deuses, a visão do Estado teocrático. E vou pegar um exemplo aqui do Protágoras. Protágoras, um pensador grego da Grécia Antiga. Ele falava que o homem era a medida de todas as coisas, de que as pessoas não deveriam pautar sua vida na crença em deuses, e que existia mais evidência da não existência dos deuses, da não existência, do que o contrário. Isso rendeu a Protágoras expulsão de Atenas, livros queimados e perseguição. Mais um pouco à frente, nós temos a Igreja Romana, difundindo a ideia por exemplo, do geocentrismo, que a Terra era o centro do universo. E aí, quando surgem as teses do Nicolau Copérnico, contrariando, falando do heliocentrismo, vem o Galileu Galilei, difunde essas ideias com mais aprofundamento, outros pensadores também, contrariando a visão da igreja. A igreja persegue esses homens e faz eles desmentirem as suas teses sobre a pena de morrerem, de perderem suas vidas. E eles não vão, de fato, pensar 2 vezes. Eles vão, de fato, desmentir as teses dele, senão eles morriam. E era um período em que cientistas eram perseguidos. Quem estudava a ciência era perseguido. Quem estudasse qualquer outra coisa que divergia da visão teocrática, teológica, mitológica de quem estava no poder, era perseguido. E esse era o contexto do mundo antigo, do mundo medieval, que tem um enraizamento no mundo antigo. E me parece que esse grupo da ultradireita quer nos conduzir a um tempo parecido. Um tempo em que, de fato, a primazia era de teorias que, de fato, não podiam ser contrariadas. Não havia um rigor da pesquisa, do estudo. Havia uma visão hegemônica e, de fato, todo o estudo deveria contribuir para aquela visão hegemônica. E com o advento do iluminismo, que é um período importante na história, tudo isso cai por terra, porque o iluminismo ele passa a questionar tudo. Ele passa, de fato, a dar liberdade aos cientistas, aos pesquisadores, para questionar e desconstruir. Também traz uma visão pluralista, democrática, e, de fato, com o advento do iluminismo, tivemos, sim, muitas coisas negativas, porque tivemos o avanço da ciência, inegavelmente, muitas pessoas usando a ciência para fazer maldade, como, por exemplo, produzir armas de destruição em massa, produzir guerras. Mas também tivemos o avanço da ciência médica, da medicina, da produção de alimentos e de uma série de outras coisas que melhorou, sim, a vida dos homens sobre a Terra. Principalmente na questão médica, a questão das vacinas, da cobertura vacinal, a erradicação de muitas doenças, do controle de muitas doenças. Sim, nisso evoluímos. Como eu falei no início, a expectativa de vida era 30, 40 anos. Hoje é de uma pessoa normal 60, 70, 80, 90 anos. Então, de fato, senhores, tivemos uma experiência assim, com essa visão negacionista do grupo político do governador de Minas Gerais. Não foi positiva. Não foi positiva, ao contrário, foi extremamente,
podemos assim dizer, genocida, muitos mortos, aonde se de fato seguisse as diretrizes de grupos que vivem de pesquisa, de estudo, seriam mortes evitadas. Então, o objetivo aqui do canal é que você não venha ser engodado por qualquer vento de doutrina. E negacionismo, teoria da conspiração. Teoria da conspiração é o seguinte: a pessoa ela parte de ideias subjetivas para explicar a realidade. E a ciência é o contrário. A ciência ela parte da realidade, das evidências que estão na realidade, para ter um rigor em pesquisa, para dali você construir resultados, construir narrativas em cima de evidências que estão na realidade. A teoria da conspiração é o contrário. Ela tem ideias subjetivas para querer explicar a realidade. E hoje nós vivemos uma era que ninguém quer ter o trabalho de estudar nada, mas querem explicar tudo, né? Então é uma coisa assim louca, porque você tem o cientista, você tem as pessoas que ficam horas se debruçando em pesquisas, em leituras, em testes, em evidências, e tem os tolos que não querem ter trabalho de nada, apenas seguir teóricos da conspiração, que às vezes têm aparentemente teorias lógicas, aparentemente, mas ultra superficiais, ultra super rasas, argumentos rasos, e que conduz massas à morte, à destruição, à loucura. Então, senhores, o objetivo aqui é que você não seja engodado por qualquer vento de doutrina. E negacionismo, fatalismo, teoria da conspiração e fatalismo também, que é uma outra doutrina também. Ah, se aconteceu foi porque Deus quis. É que nem os eventos que temos aqui dos desastres naturais todo ano. Esse ano foi na Baixada Fluminense Carioca, ano passado foi em Santos e São Paulo, ano retrasado foi na Bahia. Ah não, foi porque Deus quis. Não, senhores, isso aponta, sim, ninguém pode contra a natureza. A humanidade não pode contra a natureza. Se ela de fato se revoltar contra nós, não temos o que fazer. Mas são eventos que se repetem todo ano, e que, se houvesse o devido investimento em infraestrutura, por exemplo, no caso das chuvas, reduziríamos muito as mortes, né? As catástrofes, e afetar as pessoas. A mesma coisa se diz em relação a muita coisa, a doenças, a epidemias, enfim. Há uma série de eventos que sim podemos diminuir o impacto ruim que isso vai ter sobre a sociedade. Então são doutrinas que de fato conduzem as pessoas à desgraça. Negacionismo, teoria da conspiração e fatalismo, tá? Então o objetivo aqui é que você não seja levado de um canto para o outro por qualquer vento de doutrina. Tamo junto aí, galera, e saudações.